Hello everyone! Olá pessoal, vamos dar continuidade a um assunto que a gente já viu há algumas semanas, na verdade há 2 semanas, que é o Simple Past Tense. Na aula passada nós tivemos outro assunto, né? Eu gravei uma aula sobre as preposições at, on e in. Porém, na semana anterior, né, a semana passada, a gente teve uma live e eu gravei essa live e deixei ela salva no YouTube. Se vocês ainda não viram, eu vou mandar mais uma vez o link para que vocês vejam, né, até porque a aula de hoje, certo? Esse vídeo de hoje é uma continuação do assunto do Simple Past Tense. Então, o Simple Past é um assunto relativamente simples, né, como o nome diz, Simple Past, passado simples. E nós vimos, por exemplo, que para nós colocarmos os verbos no passado, né, nós fazemos essa finalização ED. Então, nós temos aqui, ó, palavras destacadas. Todas essas palavras são verbos que terminam em ED, porque esses verbos são regulares, né? A palavra regular vem de regra. Então, existe uma regra a esse respeito. A regra é que eu vou fazer a finalização ED. Tem pequenas variações, né? Alguns verbos, por exemplo, que já terminam em E, você só acrescenta D. Tem aqueles verbos que terminam em Y e você tem que tirar o Y, trocar por I, colocar ED. Mas são detalhes que eu não vou mais, né, me alongar aqui, porque eu já expliquei, vocês podem ver no vídeo anterior, certo? Mas aqui é uma coisa, né, muito fácil de perceber, todos os verbos terminam em ED. Por exemplo, I lived in Dallas for 2 years. Eu morei em Dallas por 2 anos, né? Esse aqui fala, né, que Michael Jackson died, né? Michael Jackson morreu em 2009, certo? Então, morreu, morou, retornou, né? Terminou, verbos no passado e são verbos regulares. Mas nem todos os verbos são regulares. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma lista de verbos e vocês vão, né? Eu estou enviando junto com esse vídeo um exercício no Forms. E nesse exercício tem uma lista semelhante a essa, e nessa lista você vai lá vai procurar, né, tentar colocar o passado desses verbos. Só que eu já vou avisando a vocês que esses verbos, eles são misturados. Como assim? Então, alguns verbos nessa lista serão regulares e outros irregulares. Nos verbos regulares, né, como nós já vimos, são esses que a gente pode passar eles no passado acrescentando o ED no final. Mas se eu estou dizendo que nem todos aqui são regulares, eu estou querendo dizer que, né, alguns são irregulares, ou seja, eles não seguem a regra, ou seja, eu não posso colocar ED no final. E como é que eu vou saber? O que é que eu vou fazer, né? E ainda mais eu pergunto a vocês, e como é que eu vou saber quais são regulares e quais não são irregulares, né? Não tem como eu saber, mais ou menos. Vai ter sim, porque vai depender do direcionamento que vocês recebem, né, para resolver essa questão. Então é o seguinte, vocês vão ter acesso a uma lista que eu pus o link também na atividade, uma lista de verbos irregulares. Então nessa lista vocês vão procurar, né, por exemplo, essa lista aqui. Vejam só o nome dela, List of Irregular Verbs, ou lista de verbos irregulares. Irregulares, ou seja, não segue regra. Por que eu preciso de uma lista com coisas anotadas? Porque eles não seguem regra, então eu tenho que ver como cada um deles se comporta, ou seja, como é que é o passado desses verbos. Na verdade, nessa lista você tem 4 colunas, mas a gente só vai se interessar pelas 2 primeiras, onde você vai ter o verbo na forma básica, né, ou no presente, ou infinitivo, certo? É o nome do verbo na forma básica, que é como ele está sendo apresentado aonde? Nessa lista que eu mostrei para vocês, certo? Ele está sendo apresentado como ele está nessa primeira coluna. E aí, nessa segunda coluna tem um passado. E essa lista vem em ordem alfabética. Por exemplo, eu coloquei lá já a resposta desse primeiro verbo, que é o verbo swim. Deixa eu procurar aqui no S. Swim. Algumas vêm com esse to, outras não vêm, certo? Aqui veio, mas não importa, né? Depois do to, vem em ordem alfabética. Swim. Swim. Aqui. Deixa eu aumentar o zoom para vocês visualizarem melhor, já que isso também só interessa essas 2 primeiras, né? Porque aqui você procura o verbo por ordem alfabética conforme ele aparece na lista. Como lá está swim, né? Então, procura aqui swim. E o passado dele é swam. Então, o passado de swim significa nadar. Então, se eu quero dizer eu nadei,
semana passada, então eu vou usar o swam. Eu não vou fazer um swim com ed no final, porque não existe, porque ele é irregular, certo? Então, como é que você vai saber quais verbos são regulares e quais são irregulares? Para resolver, você vem até essa lista, você procura nessa primeira coluna, em ordem alfabética, certo? E aí, quando você encontrar, se você encontrar o verbo que está na lista de verbos irregulares, esse verbo é irregular. Aí você vem na segunda coluna e aqui está a resposta, que você vai colocar lá, que foi o que eu fiz, swam. E aí você vai seguindo essa mesma ideia nos outros. Então, quando você chegar a um verbo que você não encontrar, vou dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, e também tem uma questão, né? Alguns verbos, eles mudam. Deixa eu só trocar esse aqui, porque eu acho que eu já coloquei lá na atividade de vocês. Por exemplo, quit, né? Deixa eu procurar este verbo aqui para vocês verem. Quit, que é com K ou com Q. Quit. Não estou enxergando as coisas. Nossa, eu perdi aqui. Cadê a ordem das coisas? Eu não estou enxergando onde é que está o OPQ aqui. Quit. Como é que é o passado de quit? Quit. É a mesma coisa. Então, tem alguns verbos que não mudam sequer a forma. Então, só pelo contexto eu sei que se apresenta o passado. Então, o passado de quit é quit. Né? Se a gente fosse colocar aqui, quit. Se eu for e procuro go, então, olha, esse aqui mudou uma letrazinha, esse não mudou nada. Como é que você vai saber? Não tem realmente como saber, ok? É só você procurando lá mesmo. Aí eu vou procurar go. Então, vai aqui no G, né? Go é um verbo já até bem conhecido, ele é um verbo irregular também. Eu não vou nem colocar aqui, deixa eu... Porque é uma demora. Go, né, lá na lista, você também vai encontrar, ele é went, certo? No passado. Agora, se você já for procurar, por exemplo, por like, que eu já disse que é um verbo regular, né? É um verbo que a gente pode usar de nele. Se você for procurar lá no L, like, a gente tem aqui, ó, lay, lead, live, lend, let, lie, light, lose, ou seja, não tem like. Por que que não tem? Porque like é um verbo regular. É um verbo que eu posso colocar ed. Então, como é que você vai saber que o verbo ele é regular? Porque você não vai encontrar ele na lista. A lista é de quê? De verbos irregulares. Então, se ele não está aqui, ele é regular. Ou seja, ele tem uma regra. E qual é a regra? É a regra do ed. Então, eu vou poder colocar liked. E a study, que também é um verbo muito conhecido, eu acredito que vocês já tenham visto, né? Que study você também coloca ed. Se vocês forem nessa lista, vocês não vão encontrar, ou seja, ele é regular, eu posso colocar ed. Agora, se vocês forem procurar por sleep, vocês vão encontrar lá. Né? Vocês vão ver lá na lista, certo? Eu, obviamente, sei que o passado de sleep é slept, mas aí vocês não tem como saber. Então, vocês têm que ir lá e vocês vão encontrar e vocês vão ver que é esse passado, ok? E o que você não encontrar, como study e like, significa que eles são regulares, já que eles não estão na lista de verbos irregulares. E se eles são regulares, eles seguem uma regra. Que regra é essa? É a regra de você usar ed ao final do verbo, ok? Então, aqui nós temos, né, várias frases com verbos regulares. E aí, falando, né, para terminar o nosso assunto de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura de frases ainda. Então, eu tenho aqui mais uma vez uma frase no passado, certo? O verbo study, que é um verbo muito conhecido, tá com ed, é um verbo regular, certo? E aí, as frases que eu vou trabalhar com vocês nessa parte de estrutura de frases serão todas frases com verbos regulares, tá? Para facilitar um pouco mais e para ficar mais clara a regra. Tá, aqui eu tenho uma sentença, uma frase afirmativa. She studied during a whole week. Ela estudou durante uma semana inteira, durante uma semana completa. Ela estudou. Agora eu quero dizer, ela não estudou. Ou então, ela estudou, né? Fazer uma pergunta. A gente já fez esse exercício, né, de reescrever frases nas formas negativa e interrogativa em outros assuntos. A gente já estudou o presente, por exemplo, present continuous, né, o presente contínuo também. E aí, vocês vão ver que a regra é a mesma. O que a gente está mudando aqui, né, assim, é o tempo verbal. Então,
a gente vai ter que usar um vocabulário pertinente a esse tempo, a gente vai ter que usar, por exemplo, esse auxiliar que só aparece no passado, mas vocês vão ver que a regra é a mesma. Por exemplo, did, certo? Ele é o passado do, que a gente já viu no presente. Na verdade, no presente é do e does. Do e does. Então, no passado, essas duas formas se tornam em uma, que é o did. Só existe uma, então é mais fácil, né? Pelo menos nesse detalhe aqui. E quando é que eu uso ele? Para fazer perguntas e para fazer frases negativas. E vocês já fizeram esse tipo de exercício, né? De reescrever uma frase afirmativa na forma negativa, certo? Negativa e na forma interrogativa. Na forma negativa, né, o did, ele se transforma em didn't, que nada mais é o did, né, quando você escreve ele junto com o not. Então, você tem essa opção de escrever junto ou separado, certo? Como se fosse junto, como se fosse uma palavra só, né, mais fácil. Então, na minha frase negativa, eu vou usar essa forma aqui, que está entre parênteses, o didn't, que é o não. Então, veja só, aqui ela estudou e agora ela não estudou. Eu só coloquei o não aqui, ó, no meio do ela estudou. Ela estudou, né? Aqui, ó, ela estudou, agora ela não estudou, certo? E se eu quero fazer uma pergunta? Eu vou usar esse mesmo exemplo aqui, olha, dessa primeira frase afirmativa, só que eu vou fazer o quê? Eu vou pôr uma interrogação no final, igual a gente faz em português. Só que aí sempre tem um detalhe, em inglês também, além de você ter esse destaque, né, assim, essa marcação de pergunta no final, você também tem algo no começo que vai ser o que a gente chama do auxiliar, certo? Ele tem esse nome auxiliar, porque ele vai estar servindo para auxiliar a frase no sentido de mostrar que essa frase é uma pergunta, certo? Quando eu vejo uma frase que começa com did, eu sei que é uma pergunta, e é uma pergunta no passado, já que o did ele só é usado no passado. Por exemplo, se eu faço uma pergunta com do, então o do vai iniciar essa frase. Por exemplo, do you speak English? Você fala inglês? Do you? Do you like coffee? Você gosta de café? Do you? Então eu vou saber que essa pergunta essa frase que começa com do, ela é uma pergunta porque está começando com do, né? E aí tem essa regra que toda pergunta vai começar com um tipo de auxiliar especial. Por exemplo, no presente é do e does e no passado é did. Então, no presente, né, o do indica que a frase é uma pergunta e está no presente. E já se eu tenho did, como está acontecendo aqui, né, o did indica que é uma pergunta, só que é uma pergunta no passado, certo? Então, vocês vão ter uma questão também para resolver, né, para vocês reescreverem algumas frases dessa forma. Aí tem só um detalhe ainda mais para acrescentar. Quando você acrescenta o didn't para fazer certo? A frase negativa, certo? A pronúncia é didn't. Ou o did, né? É um som de E, na verdade, esse I. Apesar de que algumas pessoas pronunciam com um som parecido com I também, né? É uma variação, é possível também. Did, né? Eu pronuncio mais did. Didn't e did. O que acontece? Quando eu acrescento eles na frase, o verbo que tem ed, ele perde o ed. Perceba que study, aqui não tem ed, está terminando com y, né? Que é a forma básica dele, a forma normal, certo? Então tem essa regra, quando eu uso did ou didn't, certo? Eu vou ter que retirar o ed do verbo. Se eu fizesse o processo contrário, agora reescrever essa frase negativa na forma afirmativa. Na forma afirmativa não existe nem o did nem o didn't. Aí eu seria obrigada a colocar de novo o ed para indicar que essa frase está no passado, né? Então, quando eu uso didn't e did, eu retiro o ed. Não é que a frase não está mais no passado, só que o que vai estar deixando o verbo no passado não vai ser o ed, vai ser o próprio didn't e did, que são auxiliares usados somente no passado. Certo, pessoal? Por hoje é só.